Jejum intermitente. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Para quem que serve, qual é o objetivo, como a gente faz, quem que não deve fazer. Então, hoje o assunto vai ser sobre isso. Eu sempre digo para todos os meus pacientes que fazem o jejum, que o jejum intermitente é hoje uma das estratégias mais simples que a gente pode fazer, porque a gente precisa ter controle basicamente da nossa mente, porque é não comer. A primeira coisa que a gente tem que entender é para quem que não é ou quem que tem que ter um pouco mais de cuidado de fazer o jejum. Mulheres que estão amamentando e mulheres que estão gestando têm, às vezes, uma necessidade calórica um pouquinho maior. E como a janela de alimentação é mais curta, tu vai ter que distribuir melhor esse período alimentado. Então, são mulheres, então é um público que eu oriento que tem um pouco mais de cuidado de fazer jejum. Por que eu tô dizendo um pouco mais de cuidado e não que não pode? Porque quando o jejum é natural, como eu tenho pacientes que realmente têm uma necessidade menor de se alimentar, de ficar se alimentando várias vezes ao dia. Então tu vai fazer 3 refeições ao dia, tu tá fazendo jejuns de 8 horas, por exemplo, eu não vejo muito problema em mulheres que estão amamentando ou que estão gestando, fazer esse tipo de jejum um pouco mais curto, desde que as 3 refeições que tu for fazer por dia sejam muito nutritivas. Outro público que tem que ter um pouco de cuidado são pessoas que têm uma base alimentar com muita farinha, com muito carboidrato, com muito alimento refinado. Por quê? Porque provavelmente vão ser pessoas que vão fazer jejum e vão fazer hipoglicemia, porque vai ter um efeito rebote muito significativo. Então, esse é o primeiro ponto. Tu tem que ter uma dieta mais low carb, mais baixa em carboidrato, para iniciar um protocolo de jejum. Outro ponto importante é que jejuns de 12 horas, que são jejuns teoricamente curtos, é um jejum que serve para todo mundo, inclusive para lactantes, né, mulheres que estão amamentando e mulheres que estão gestando, porque são jejum da noite, pega basicamente à noite. E o teu corpo precisa desse descanso de 12 horas pelo menos, assim como tu, ele também precisa desse número de horas para descansar e o corpo se restabelecer. Então, o jejum tem alguns benefícios além do emagrecimento. A primeira coisa que a gente tem que considerar é que aumenta a produção de antioxidantes pelo período jejuando, né? Aumenta muito nosso poder de concentração, aumenta muito a saciedade por a gente aumentar a produção de corpos cetônicos, melhora muito os nossos parâmetros bioquímicos, prevenindo assim alguns tipos de doenças crônicas. Além disso, o jejum melhora muito o nosso processo inflamatório, melhora a disposição e energia. Melhora a produção de novas células pela biogênese mitocondrial e é por isso que melhora muito a nossa energia e disposição e ainda faz detox por processo de reciclagem de novas células. Então agora a gente vai falar sobre algumas coisas bem específicas e dicas de como fazer o jejum. A primeira coisa que tu tem que pensar é se tu te encaixa nesses parâmetros que eu falei para poder fazer o jejum. Já faz uma dieta mais low carb, não tá amamentando, não tá gestando, então talvez tu tenha essa possibilidade de já inserir o jejum na tua rotina. O que a gente tem que considerar? Qual que é o teu objetivo de fazer o jejum? É para melhorar a tua concentração? É para aumentar a tua saciedade? É só para o emagrecimento? Então esse é o primeiro ponto para a gente saber se a gente vai fazer o jejum e qual é o número de horas que a gente vai fazer. O número de horas não é o que determina o teu emagrecimento quando o objetivo é esse. O que determina os teus resultados é o que tu faz na janela alimentado. Porque tu pode ficar 16 horas sem te alimentar e o período alimentado ser muito ruim e a gente compensar o tempo não alimentado. Bom, então o número de horas não é uma competição, não é quanto mais horas tu fizer, mais resultado tu vai ter. O que a gente considera aqui, tá? Quando tu inicia o jejum, tu vai iniciar com 12 horas naturalmente, depois tu vai fazer 14 horas, que vai pegar a tua noite para ser um pouco mais simples, depois tu vai aumentando para 16, 18, 20, não tem que ir aumentando.
Quanto maior o número de horas que tu vai fazer, menos vezes por semana tu vai fazer jejum. Então, por exemplo, se tu vai fazer 16 horas, tu já tá habituado a fazer jejum, tu vai fazer 16 horas, tu vai fazer 3 vezes por semana. Pode ser em dias consecutivos ou tu pode ir intercalando. É óbvio que se tu fizer 3 dias consecutivos, ele é mais difícil do que se tu fizer dia sim, dia não. Ah, Grazi, mas eu vou fazer de 18. Faz 2 vezes por semana. Acima de 20 horas, eu oriento que tu faça uma vez por semana. Então, no processo de emagrecimento, hoje já se sabe que de 16 a 18 horas é um bom período para tu jejuar. Agora, é essencial a gente cuidar o que faz no período alimentado. Então, as dicas para a gente iniciar um jejum, eu sempre oriento que tu vá diminuindo o número de refeições que tu faz por dia. Então, se tu faz 6 refeições, tu fazer 5, tu já tá aumentando um pouquinho o período que tu tá sem te alimentar, o número de horas que tu tá sem te alimentar. Eu gosto de iniciar assim, inicia o jejum só diminuindo o teu número de refeições. Comece fazendo jejuns curtos, de 12 horas, de 14 horas. E aí, então, tu determinou ou tu foi orientado, então, que tu vai fazer um jejum de 16 horas, por exemplo. Então, o que a gente tem que cuidar? A refeição que tu faz antes de iniciar o jejum e a tua primeira refeição, elas são muito determinantes também para o teu resultado. Então, tu vai cuidar para tua última refeição ter uma quantidade boa de gorduras vindas do abacate, vinda do coco, vindo das nuts, do mix de nuts, de umas sementes, uma boa porção de vegetais para a gente garantir os antioxidantes e anti-inflamatórios da dieta e uma carne preferencialmente magra. Pode ter um carboidrato de boa qualidade, vinda de abóbora, de moranga, de batata doce. Então, são formas de entrar no jejum que eu gosto se tu precisa do carboidrato antes. Senão, tu já não consome na tua última refeição. E a tua primeira refeição, depois de 16 horas jejuando, também deve ser com essas mesmas características da primeira. Eu sempre peço para evitar o carboidrato na primeira refeição, a não ser que tu vá, por exemplo, quebrar com uma fruta e logo depois tu vá fazer a tua primeira refeição. A fruta sozinha eu não acho que seja uma boa estratégia depois de muitas horas sem te alimentar. Então come a fruta e logo depois tu já faz a tua primeira refeição. Se o teu objetivo é hipertrofia, tu pode fazer jejum? Pode. É um pouco mais difícil, porque geralmente dietas para ganho de massa magra, elas têm um aporte calórico muito alto. E aí tu vai ter que cuidar o teu período alimentado para suprir toda a quantidade de caloria que tu precisa para não ter déficit e não ter perda de massa muscular. Então isso é uma outra questão que eu acho que é essencial a gente considerar, até porque quando tu tá fazendo dieta para ganho de massa magra, muitas vezes tu ganha um pouquinho de gordura junto. Então eu gosto do jejum também com esse objetivo para a gente dar uma controlada no valor calórico. 2 dicas essenciais é lembrar que o jejum começa a contar 1 hora depois que tu terminou a tua última refeição. Porque essa primeira 1 hora, então, por exemplo, tu jantou às 18h30 e terminou de jantar às 19h, o jejum vai começar a contar às 20 horas. Porque essa primeira 1 hora tu ainda tá alimentado. Bom, outra coisa essencial, o que entra no jejum? O jejum clássico vai entrar basicamente líquidos que não têm um valor calórico. Água, café, chá, chimarrão, pra gente aqui, limão e maracujá, que são as 2 frutas que não tem nenhuma fonte de carboidrato, tá? Para quem for fazer um jejum metabólico, tu vai poder usar triglicerídeos de cadeia média, o TCM, gorduras, né? O óleo de coco no café. Eu gosto de parar por aí. Dá para usar adoçante? Pode, mas vocês têm que pensar que o corpo tá tão, dependendo do número de horas que tu tá fazendo, o corpo tá tão aberto a receber nutriente que eu acho um desperdício a gente aproveitar esse período sem estar alimentado e colocar adoçante artificial para dentro. Então, assim, se vocês me perguntarem, pode? Pode, mas não é recomendável, né? Não é interessante quando a gente pensa em saúde. Então, nada que tenha adoçante eu acho que é interessante, mesmo no jejum metabólico. A gente tem que lembrar, pessoal, que o jejum adequado é quando a gente faz a nossa última refeição bem cedo da tarde, então até às 18, 18h30 e depois faz a primeira refeição no café da manhã. Por que a maior parte das pessoas tiram o café da manhã? Porque é muito mais fácil a gente jantar mais tarde e jejuar pela manhã. Mas se a gente vai pensar, o jejum ideal é o que pega o final da tarde e vocês podem tomar o café da manhã, nem que seja um pouquinho mais tarde. Isso é o que é o ideal.
nem sempre é o que a gente consegue fazer. O jejum ele deve ser fluido, ele deve ser natural. Por isso todas essas dicas de como a gente inicia o jejum. Pratiquem a autoobservação e vejam se o jejum serve para vocês, se é confortável, se vocês acham que está sendo positivo, porque não é para ser uma tortura. Ele é uma estratégia muito válida para algumas pessoas. Alguns pacientes já me trouxeram que ele desperta um pouco mais a compulsão. Quando tu quebra o jejum depois da tua primeira refeição, tu come infinitamente mais. E se tu tem essa característica e qualquer outra de muito desconforto, talvez o jejum não seja para ti. É para ser fluido, natural e fazer com que o corpo se habitue à maior naturalidade possível das nossas refeições ao longo do dia. Se tu gostou desse vídeo, se tu te identificou com essa estratégia, te inscreve no canal, ativa as notificações e tu vai receber o aviso toda vez que tiver um vídeo novo.